Olá, meu nome é Franco Garcia. No vídeo anterior de Ideias, Regras, Simulação, criamos uma simulação caótica. Para simulações mais interessantes, deve existir sentido ou ordem, definida por regras. Assim, precisamos transformar ideias em regras para criarmos simulações. Ao final deste vídeo, você terá uma noção de como transformar suas ideias em regras e criar simulações simples. Lançamentos de moedas e dados podem ser bons pontos de partida, porque são simulações aleatórias simples de entender e implementar. Vamos começar. Criar um algoritmo de alto nível para simular lançamentos de moedas ou dados é algo simples. Basta sortear um número inteiro aleatório, mapear os resultados para um dos valores possíveis, ou seja, cara ou coroa para moedas, ou um número entre 1 e 6 para dados, e apresentar o resultado. Ou seja, esse tópico pode ser concluído em poucos minutos. De fato, eu estou implementando usando uma solução, usando saída em console ou terminal, por ser mais simples e rápido. Eu ainda nem comecei, mas ela já está quase pronta. Entretanto, o vídeo irá além da solução. O plano é explorar a simulação de uma moeda para explicar conceitos básicos de programação. Em vídeos anteriores, usamos estruturas condicionais, estruturas de repetição, criação e uso de subrotinas, isto é, funções e procedimentos, e refatoração. Esses recursos serão parte de praticamente todos os programas que você criar no futuro. Logo, é importante explicá-los e entendê-los. Nosso objetivo é desenvolver e aprimorar habilidades de pensamento computacional. Afinal, programar não é escrever código em uma linguagem de programação. Programar é resolver problemas. Entender os fundamentos de programação e resolução de problemas usando computadores são alguns dos primeiros passos para sua jornada de independência e autonomia, rumo a tornar-se uma pessoa capaz de programar e, assim, criar o futuro. Assim, se você está começando a programar, assista o vídeo todo para aprender os conceitos e como aplicá-los. Por outro lado, se você domina os conceitos básicos de programação, você pode avançar o vídeo para a configuração do projeto para desenhar os resultados na janela. Escolha seu destino e vamos começar. O primeiro passo é sortear um número aleatório e armazenar o resultado em uma variável. Como a simulação é simples, basta uma variável. Podemos chamá-la de número ou resultado. Assim, vamos assumir que o nome seja result. Em seguida, sorteamos o número. Por enquanto, escreveremos o resultado no console ou terminal. Para ilustrar o uso de operações aritméticas, sortearemos um valor entre um intervalo maior, por exemplo, entre 1 e 10.000. Computadores operam sobre 4 tipos de dados principais: números inteiros, números reais, normalmente em representação de ponto flutuante, chamada de float, valores lógicos, isto é, verdadeiro ou falso,
em cadeias de caracteres. Em um nível mais baixo, todos os tipos são codificados como números binários. Em um nível ainda mais baixo, todo valor é uma combinação de presença ou ausência de eletricidade em circuitos. Em outras palavras, não existirá cara nem coroa para o computador. Apenas existirá uma abstração que utilizará um número aleatório sorteado. Assim, precisamos reduzir o valor de result para 2 valores. Podemos fazer isso usando o resto de uma divisão por 2. Executamos o projeto algumas vezes. Poderíamos executar o projeto milhares de vezes. Os resultados seriam sempre 0 ou 1. Perfeito! Com 2 valores distintos, a simulação de uma moeda está quase pronta. Evidentemente, não podemos fornecer o programa e esperar que a pessoa que usasse soubesse o que significa um 0 ou 1. Ela provavelmente usaria o programa, olharia um 0 ou um 1 em uma tela escura e ficaria confusa. Possivelmente ela também diria que seu programa é feio. Certamente, ele não é um simulador de moedas. Afinal, o que é um 0 ou 1? Neste momento, eles são apenas 2 números. Logo, é hora de dizer que um deles é cara e o outro é coroa. 0 pode ser cara, 1 pode ser coroa. 1 pode ser cara e 0 pode ser coroa. A verdade é que tanto faz, desde que você seja consistente ao longo de seu programa. Faça a sua escolha. Eu escolherei 0 como cara e 1 como coroa. É importante informar o computador sobre sua escolha. Temos 2 valores e precisamos mudar o fluxo de execução do programa de acordo com cada valor. Para isso, usaremos uma estrutura condicional. Consulte o material de Aprenda Programação na descrição do vídeo para saber mais sobre elas. Usaremos um if para definir 2 possíveis fluxos para execução. Um deles informará que o resultado é cara, o outro dirá que é coroa. A execução de um impede a execução do outro, ou seja, trata-se de eventos mutuamente exclusivos. Começaremos com apenas um. Por exemplo, cara. Para mostrar que o programa pode continuar após a estrutura condicional, escreveremos fim após a estrutura condicional. Agora adicionaremos o segundo. Uma forma de adicionar a condição para a coroa consiste em adicionar um segundo if e fazer uma nova verificação. Nesse caso, a verificação ocorre mesmo que resulte seja 0, ou seja, o resultado seja cara. Em uma estrutura de condição, é possível adicionar um tratamento especial para o caso da ocorrência da negação do que foi verificado. Isso pode ser feito usando um else. Else significa senão ou caso contrário, ou seja, algo como se a condição verificada não ocorreu, então execute este código. Para entender melhor o programa, podemos escrever o código na forma de um fluxograma. Podemos seguir as flechas para visualizar o fluxo de execução do processo. Outra boa forma de visualizar a execução de um programa consiste em usar um depurador. Podemos adicionar
ponto de parada, mais conhecido pelo termo em inglês breakpoint, para pararmos a execução do processo em uma determinada linha de código para inspecionarmos a memória. Também podemos avançar manualmente para a próxima instrução. Além disso, podemos inspecionar variáveis para visualizar valores armazenados. Podemos notar que o programa escreve uma das linhas de código e avança para fim. Fim sempre é escrito, mas cara ou coroa são escritos apenas quando o valor é adequado. Ou seja, de acordo com o resultado da expressão lógica criada como condição para o if. Antes de continuarmos, convém comentar sobre estruturas condicionais que tratem mais de dois casos diferentes. Na moeda, apenas dois casos são possíveis, ou seja, se resulte não for zero, ele será 1. Não há outra possibilidade, mas e se existisse? Afinal, a simulação é sua. Você é quem faz a magia. Você é quem dita as regras da simulação. Suas ideias, suas regras, suas simulações. Talvez sua moeda possa parar no ar, flutuando. Digamos que exista 20% de chance disso acontecer. Para definirmos mais de duas condições mutuamente exclusivas, poderíamos usar uma sequência de estruturas if. O problema é que, assim como no caso anterior da moeda, o programa faria todas as verificações, ao invés de fazer apenas as que fossem necessárias. Uma abordagem melhor consiste no uso de estruturas condicionais alinhadas, isto é, um if dentro de outro if, ou, nesse caso em particular, um segundo if dentro do else do primeiro. Vamos explorar a ideia com a moeda. No novo cenário, temos 40% de chance de o valor ser cara, 40% de ser coroa e 20% de parar no ar. Ou seja, podemos usar um resto de divisão por 100, ou nesse caso em específico, por 10, ou mesmo por 5. Vamos usar 10. O restante da implementação consiste em mapear os valores para cada possível resultado. Com algumas modificações no código, teremos o resultado desejado. Verificamos se o resultado é cara. Se não for, ainda temos duas possibilidades, coroa ou parar no ar. Verificamos se o resultado é coroa. E já sabemos que ele não pode ser caro, porque estamos no else. Se o resultado não é cara, nem coroa, então a moeda parou no ar. Simples assim, não é necessário explicar as causas físicas. Simulações podem ser metas físicas, porque elas originam de sua imaginação, ou seja, de suas ideias. Como esse tipo de construção é comum, algumas linguagens de programação fornecem atalhos para especificar casos mutuamente exclusivos. Em Lua, temos else if, que é uma combinação de else e if. A nova versão do código é equivalente à primeira. Mas mais compacta e fácil de ler. De qualquer forma, vamos considerar que as leis da gravidade apliquem-se à nossa simulação e voltar a apenas dois resultados possíveis, cara ou coroa. Lembrar-se da convenção de que 0 é cara e 1 é coroa requer esforço.
Você nunca deve fazer algo que um computador possa fazer por você. Instrua o computador para que ele trabalhe por você. Para facilitar a leitura do código e remover a necessidade de lembrar a convenção de valores, podemos definir constantes com nomes apropriados. Em Lua, a disponibilidade de constantes depende da versão. A versão 5.4 da linguagem inclui constantes. Versões anteriores, não. Zero Brain Studio inclui interpretadores até a versão 5.3, então constantes reais não estão disponíveis. Assim, podemos adotar uma convenção de que todo identificador escrito em letras maiúsculas representa uma constante. Como isso é uma convenção, não um recurso da linguagem, é importante tomarmos cuidado de nunca modificar o valor após a primeira atribuição. Assim, podemos declarar uma constante head com valor 0. Da mesma forma, podemos declarar uma constante tail para a coroa com valor 1. A nova versão do código é equivalente à anterior, mas mais fácil de ler e entender. A constante head deixa claro que se trata do valor escolhido para a cara. Não há margem de dúvidas. Caso fosse coroa, teríamos usado a constante tail. O código-fonte é escrito para ser lido por pessoas. De fato, é comum que o código seja lido mais vezes que escrito. Portanto, treine escrever código que seja fácil de ser lido. Desde Lua 5.4, também é possível definir uma constante real usando-se const. Como o Zero Brain Studio não inclui a versão 5.4 do interpretador, quando da criação deste vídeo, o código anterior apresentará erro sintático. Apenas para exemplificar o uso de constantes em Lua, usarei o interpretador da linha de comando do meu sistema. Além de constantes, subrotinas, como funções e procedimentos, podem tornar o código autoexplicativo ou self-documented. Uma função retorna o valor. Um procedimento causa efeitos colaterais no programa, como alterações de memória e operações de entrada e saída. Para praticar a criação e uso de funções e procedimentos, podemos começar com uma função para o lançamento de uma moeda. Podemos chamá-la de throwCoin. Para isso, basta mover o sorteio do valor aleatório para o bloco de código da definição da função e retornar o resultado. Agora basta chamar a função no código original. Subrotinas também podem ter parâmetros. Podemos ilustrar um procedimento com um parâmetro para escrever o resultado da moeda. Podemos chamá-lo de printCoin, como o parâmetro fez. Movemos o código original para o código do procedimento. Atualizamos o nome da variável. Chamamos o procedimento no código original. O resultado é um programa mais fácil de ler, pois as subrotinas permitem trabalhar com a implementação em um nível mais alto. De fato, podemos simplificar a solução. Primeiro para duas linhas de código, removendo a impressão do valor. Depois para uma única linha de código, removendo a variável result. Ou seja, printCoin, throwCoin.
podemos remover result, porque não usaremos o valor no restante do código. Caso precisássemos dele, não poderíamos removê-lo. Isso acontecerá mais adiante em algumas variações deste vídeo. Por exemplo, em Python, quando desenharmos os resultados. Digamos, agora, que quiséssemos lançar 10.000 moedas. Poderíamos repetir as chamadas 10.000 vezes, mas não seria conveniente. Novamente, nunca faça algo que o computador possa fazer por você. Nesse caso, podemos usar uma estrutura de repetição para repetir o código para nós. Uma das mais usadas chama-se for. Um for inicializa uma variável com valor inicial, repete enquanto não alcançar a condição de parada, que costuma ser um valor final, e modifica o valor da variável a cada passo, repetição ou iteração. Para entendermos como ela funciona, podemos começar com 5 repetições ao invés de 10.000. Uma estrutura de repetição também é chamada de laço ou loop, pois ela volta quando é necessário repetir o bloco de código. Podemos observar isso em um fluxograma. Assim como em um depurador. Agora podemos modificar o valor final para 10.000. Aproveitando a menção, podemos contar o número de vezes em que o resultado foi cara ou coroa. Para isso, podemos usar uma técnica chamada acumulador. Ao invés de escrevermos cada um dos resultados, contamos as ocorrências e atualizamos o valor das variáveis. Ao final do laço, escrevemos os números obtidos. Como se trata de uma moeda honesta, a execução do programa normalmente terá valores próximos para ocorrências de cara ou de coroa. Podemos executar o programa algumas vezes para constatarmos a afirmação.
podemos adicionar uma nova estrutura de repetições, alinhada à primeira, para repetir a simulação para nós. Rápido, prático, conveniente. A magia está na ponta de seus dedos. Nós fazemos o trabalho intelectual e usamos as palavras mágicas. O computador faz o trabalho repetitivo e apresenta os resultados. Executar uma mesma simulação dezenas, centenas, milhares de vezes será retomada no futuro em ideias, regras de simulação, quando explorarmos simulações de Monte Carlo. Com a simulação feita para console, bastam poucos ajustes para desenharmos gráficos para ela. No caso da moeda, podemos usar linhas e arcos, que são primitivas gráficas abordadas em vídeos anteriores. Para começarmos a criar os gráficos, podemos reusar os projetos anteriores. Também é possível obter o código de desenho do tópico atual em www.francogarcia.com. Isso é o que faremos nesse vídeo. Usaremos Random Integer para implementar ThroWCoin, Franco Drawline para o desenho de linhas e Franco DrawArc para desenharmos arcos e círculos. No caso de Lua, com Love ou Love2D, modificaremos o arquivo main.lua. Para ilustrar o resultado do lançamento da moeda, modificaremos o procedimento printCoin para desenharmos a moeda. Desenharemos um círculo para a moeda, depois uma ilustração para a cara e outra para a coroa. Em Lua com Love, primeiramente configuraremos o tamanho da janela e o título. Para facilitar a implementação, também podemos declarar constantes para algumas coisas. Em seguida, armazenaremos o resultado de lançamento em uma variável, porque precisaremos manter o mesmo resultado em redesenhos. Ele pode chamar-se result. Para executar o código uma única vez, podemos realizar o sorteio em love.load. Em seguida, implementaremos love.draw com o código de desenho. A implementação substitui printCoin. Para um desenho que independa do tamanho da janela, podemos definir as dimensões de linhas e arcos em função da altura e da largura da janela. Assim, caso modifiquemos os valores das constantes width e height, o desenho poderá ser ampliado ou reduzido de acordo com a modificação.
Para testarmos as implementações dos códigos de desenho, podemos manter result com 0 para a cara ou 1 para a coroa. Isso facilitará a implementação, pois não dependeremos de chance para ver o resultado das mudanças do código. Quando terminarmos, reverteremos o código para o uso do valor aleatório.
código pronto, podemos executá-lo algumas vezes. Cedo ou tarde, um dos resultados será cara, o outro será coroa. A simulação de um lançamento de dados é bastante similar à de uma moeda. Assim, podemos aproveitar o código existente. Precisaremos de poucas mudanças. Para criar uma função throwDice, podemos usar handleInteger de 1 a 6. Para apresentar o resultado, podemos escrever o número resultante. Antes de introduzir gráficos, podemos usar um valor padrão para os dados, para gerar uma subrotina mais genérica. Em throwDice, podemos definir um parâmetro com um número de faces. Após a definição do valor padrão para faces, uma chamada sem valor explícito usaria 6 como valor de faces. Uma chamada com um valor como 20 usaria o valor definido para a chamada. Executando o projeto algumas vezes, devemos observar algumas saídas com valores maiores que 6. Para um dado comum, deixaremos o valor 6, ou manteremos vazio, para usarmos o valor padrão. Para o desenho de dados, precisaremos desenhar um retângulo ou um quadrado. Como sabemos desenhar linhas, seria simples definir um procedimento para o desenho. Bastaria usar uma estrutura de repetição para desenhar várias linhas em sequência. Você pode encontrar a implementação na versão em texto. Nesta versão em vídeo, usaremos a primitiva gráfica diretamente. Em Lua com Love, ela chama-se love.graphics.rectangle. Para mantermos o padrão de nomes, podemos abstraí-la e, como procedimento, franco draw rectangle. Para a cor, podemos usar love.graphics.setColor. Love.graphics.rectangle recebe o tipo de preenchimento, o ponto inicial para o desenho, a largura e a altura. Agora podemos aplicar o procedimento para o desenho do resultado do lançamento do dado. Temos duas possibilidades para desenhar o resultado do dado. A primeira consiste em desenhar o número obtido usando o texto. A segunda poderia desenhar arcos para representar um número de círculos correspondente ao valor sorteado. Para uma implementação mais visual, optaremos pela segunda. Primeiro, desenharemos o retângulo usando franco draw rectangle.
Agora, desenharemos círculos para cada um dos 6 resultados possíveis. Ou seja, usaremos uma sequência de if, else if e else. Para cada valor, podemos fixar o resultado para result para facilitar a visualização dos resultados. Escrevemos o código. Testamos. Se o desenho for satisfatório, repetimos o processo para o próximo número. Mudamos o valor de result. Para 2, podemos deslocar cada um dos círculos para afastá-los do centro. Avançamos para o 3. Podemos manter o círculo do meio para valores ímpares. Também podemos manter os círculos do 2. Agora o 4. Podemos duplicar os valores para 2. E subir e descer os pares. Para o 5, basta copiar o código do 4 e adicionarmos um círculo central. Para o 6, basta adicionar o código do 2 ao 4. Agora podemos restaurar o sorteio do número aleatório e a representação gráfica para o sorteio do dado estará pronto. Para testá-la, podemos executar o código do projeto algumas vezes. Código. O desenho do dado poderia ser mais simples caso usássemos estruturas de repetição ou condições diferentes. Você pode tentar modificar o código para evitar duplicações de chamadas. O material escrito apresenta um exemplo. De qualquer forma, agora sabemos desenhar pontos, linhas, arcos, retângulos e quadrados em ideias, regras, simulação. Por outro lado, apenas retângulos e quadrados são coloridos. As demais formas são meros contornos. É hora de incorporarmos círculos e polígonos para o nosso repertório. Como sempre, criando as primitivas na versão em texto. Afinal, computação não é mágica, embora possa parecer. Conforme você aprender os fundamentos, você poderá criar sistemas que fazem a magia. Ciência para você.
mágica para os outros. Com uma pessoa capaz de programar, você será capaz de criar o futuro. Afinal, o futuro está na ponta dos seus dedos. Conhecimento e trabalho transformam sua imaginação no futuro. Continue sua jornada de programação. Compartilhe seus resultados e ajude-nos a construir um futuro melhor. Acesse as páginas do projeto e continue a evoluir. Os links estão na descrição do vídeo e você também pode acessar www.francogarcia.com em seu navegador. Agradeço sua atenção e um ótimo dia para você. Até a próxima!